Rodando Dá para rodar uma Quarkus. aplicação em Quarkus com OpenJDK, rodando sobre JVM. Você pode ter uma maquininha da Amazon, nem tem, né? Mas se tivesse uma com 128 MB, daria para rodar. É mesmo? Quer dizer, depende do que a aplicação faz, né? Mas vamos colocar 256 aí, dá para. É garantido. Existe algum tipo de comparativo de desempenho e tempo de resposta entre Node.js e Quarkus? Hum. Interessante Então, a pergunta até, eu nunca pensei nisso. olha, tem. Mas você não vai É achar isso aí em perigoso. lugar nenhum, tá? Não vai achar porque internamente a Red Hat é claro, né? A gente tem a nossa. Red Hat tem um time inteiro de pessoas só dedicados a teste de desempenho. Então é que a galera que tem PhD e nessas caras de desempenho e tal, então é a galera que sabe fazer esse tipo de teste. Mas esses números são utilizados só internamente. Por quê? Porque se a Red Hat cata um benchmark que a gente faz internamente, comparando com qualquer outra tecnologia, e publica, vai cair um monte de gente metendo pau em cima. Ah, porque vocês são. Não é isento, né? Porque tem tendências, estão querendo favorecer o que vocês estão fazendo, então é por isso que a gente não publica. Então, o número tem, a gente nunca vai divulgar esses números por causa disso. Então, para ter um negócio que tem alguma validade, teria que ser publicado por um pessoal que seja independente. Então, vocês podem, por exemplo, executar esses testes de desempenho em casa. Mas o problema é que fazer teste de desempenho é uma ciência, eu falei. Para você fazer direito, precisa de doutorado no assunto. E pouquíssimas pessoas têm, mas tem muita gente que, vou rodar aqui um negócio 5 vezes e ver, tirar a média, né, para ver como que saiu. Então, não dá, teste de desempenho não é desse jeito. Tem toda uma técnica, você tem que ter máquina específica para isso, tem todo um processo de warm-up que a galera faz na máquina. Estatisticamente falando, eles descartam um monte de resultados. Eles rodam ali N vezes, tem que descartar isso, descartar aquilo e tal, para pegar o real. Então, se tem, mas a gente nunca vai publicar esses resultados, porque dá treta, né? Não beneficia ninguém, porque só dá treta. Mas, assim, se você for. Se você estiver fazendo doutorado e quiser se especializar no assunto, você pode fazer esse tipo de comparação. Até porque deve ter latência que você tem que ignorar, né? Você tem que deixar o ambiente ele neutro para você comparar uma coisa com outra, né? Porque latência ela vai interferir em uma coisa ou outra, mas pode acontecer tanto em um quanto no outro, na hora que estiver rodando, né? Por exemplo. Não, tem um monte de coisa. Por exemplo, a máquina que está medindo tem que ser diferente daquela máquina que está enviando as requisições, tem que estar num switch separado, num cabo de rede separado. É um monte de coisa aí. Então, a galera tem um laboratório. Aqui tem um laboratório, não é só o pessoal, a equipe, tem um laboratório de teste de desempenho, porque você tem que ter equipamento especializado também. Inclusive, se vocês olharem alguns materiais, digamos, publicitários, né, do Quarkus, vocês vão ver uns comparativos de tempo de boot, memória utilizada, e aí você vai ver que está assim, Quarkus, Quarkus mais GraalVM e framework Java tradicional. Né? Então, assim, aquela é uma comparação que foi feita, de fato, com algum framework tradicional, mas nunca vai se mencionar o nome por esses motivos aí que a Ana falou, né? A gente sabe qual que é, mas não pode falar. É. Não pode. Tem uma outra pergunta aqui do Caio. Existe algum suporte ou restrição para usar Quarkus com Kotlin? Confesso para vocês que eu nunca usei Kotlin ainda. Eu também não. Algum de vocês já usou Kotlin, hein? Otávio. Never. Você curte, Otávio? Melhor que Java? Então, Polêmica. eu acho Ela legal. vai morrer agora? Já morrer. É que o lance é que eu já usei Kotlin tanto com Spring quanto com Quarkus. E tem um framework específico de Kotlin, que é acho que é Javelin, não sei se pronunciar corretamente. E teoricamente, né, tudo aquilo que a gente faz com Java, pela regra do Kotlin, vai funcionar para um Kotlin. Então fiz algumas experiências básicas também com Quarkus e até então funcionou, mas nunca botei nada em produção, né? Tem um negócio chamado emprego e salário. Então, como a Red Hat
dá suporte oficialmente ao Java, né? Então não sou louco ou não tenho essa coragem suficiente, ou não tenho amor ao meu emprego para fazer esse tipo de coisa, né? Mas uma dúvida de ignorante aqui. Qual a vantagem só no desenvolvimento da Kotlin? Assim que as pessoas têm visto, assim, mais para ganhar tempo? O que é? Assim, eu nunca usei, nunca tive necessidade de usar. Né? Eu sei que muita gente fala que tem alguma coisa de getter e setter que é mais fácil, não sei o quê. Nossa, você quer me botar em uma treta? Aí o cara meteu aqui. O getter e setter, ele é mais... o que a galera fala é que ele é menos verboso, né? Por outro lado, você pode fazer isso com Java, né? Basta você botar os campos públicos que o efeito é o mesmo, né? Então, assim, se é para faltar encapsulamento, você pode brincar à vontade. Ele tem ele é um wrapper. Na minha visão, ele é um wrapper. Desculpa o pessoal de Kotlin aqui, tá? Ele é um wrapper que facilita alguns recursos que tem no Java. Então, por exemplo, a collection do Kotlin tem alguns métodos que nunca entraria no Java. Vamos ser sinceros. Por exemplo, o Kotlin tem o método getLast. Esse tipo de coisa nunca entraria no Java, porque vai verificar qual a estrutura de dados que vai usar, se for uma estrutura do tipo linkar duplamente encadeado, isso nunca vai entrar porque eu nunca vou saber o último, eu sempre tenho que procurar o próximo para chegar no último, isso pode gerar problema de performance. Então tem muitas coisas que o Java não colocaria de jeito nenhum, porque tem que pensar em performance, um algoritmo perfeito, e entra no Kotlin. E esse tipo de coisa o desenvolvedor usa e facilita bastante também, né? O operador Elvis, se eu não me engano, também tem, todo esse tipo de coisa. Então acaba sendo o que algumas pessoas falam é que é um Java mais, né? Então, Kotlin é um wrapper do Java com alguns recursos que facilitam o desenvolvimento. E o pessoal fala que também que é compatível, né? Você pode escrever um código em Kotlin, você pode usar a biblioteca Java e vice-versa. Mas eu ouvi relatos de que teve um pessoal que estava aproveitando, vou escrever uma parte do sistema em Kotlin que ele é compatível com outra parte do Java. Eu achei meio confuso para debugar. Desculpa, pode falar. Não, deu um monte de problema, o pessoal abortou e utilizou somente Java. Mas como eu nunca utilizei Kotlin em produção, eu não posso falar mais. Minha opinião tem que ser fortemente desconsiderada. Agnóstico. O Segala falou, né? Mas se eu usar Java, o Kotlin vai acabar virando bytecode. Sim, é verdade. O problema é que geralmente nenhuma empresa dá suporte a bytecode, né? Dá suporte à linguagem. Tanto que quando você abre um ticket, ele pergunta, né? Qual versão do Java que você está usando, qual linguagem está usando e qual framework você está usando. E se você usa alguma coisa que a empresa não dá suporte, o time de suporte sorri para você e fala: nós não suportamos esse tipo de combinação que você está fazendo, amigão. Aí dá um tapa em suas costas e boa sorte. A aventura é sua. Quem já trabalhou no suporte sabe como que é, né? Você fica torcendo lá, né? Quando tem aquele tipo de cabeludo. Essa versão não é suportada. Você já pega e já rebate ali, já acabou o problema. Tipo, o problema é seu, velho. Então toma cuidado com isso. Olha bem o seu contrato de suporte, isso pode gerar uma dor de cabeça posterior. Eu vi essa próxima pergunta, o cara perguntando, o Sávio perguntando se já foi abordado o tema OpenShift. Ele falou que não conhece o OpenShift, não sabe nem o que é. E esses dias até eu vi Aí uma dica, sabe? Acho que eu vi você, Nelda, que rodou alguma coisa com o OpenShift no sua live esses dias, não foi? Tempo atrás? Ou eu tô ficando maluco? Assim, na verdade, sempre que você vê eu fazendo alguma coisa em Kubernetes, eu tô rodando no OpenShift. Né? Então não tô maluco, não. Não, Se você viu eu fazer alguma coisa com Kubernetes, eu tava no OpenShift. Então é isso mesmo. Mas o que é o OpenShift? O Sávio entrou um pouco atrasado e ele não pegou o começo, né? Aí eu vou apimentar mais. Existe um conceito agora que a galera está falando sobre Service Mesh, né? Dá para a gente utilizar o Service Mesh com o OpenShift? Como? Aquele Blue Green Deployment, o que é isso? Acho que vale a pena também abordar isso. Tem uma comparação que eu acho interessante, né? Assim como dificilmente você vê alguém usando um kernel de Linux puro, né? Então, assim, se você vai baixar o kernel, vai instalar, vai rodar o kernel. Geralmente você usa uma distribuição. Você usa um Rails, um Ubuntu, usa um CentOS, sei lá. O OpenShift também é uma distribuição de Kubernetes. Então, em vez de você simplesmente ir lá e usar um Kubernetes seco, você pode usar uma distribuição que, no caso da Red Hat, é o OpenShift.
Tudo que você faz no Kubernetes, você faz no OpenShift. kubectl funciona, enfim, mas o OpenShift tem mais coisas do que a distribuição seca do Kubernetes, né? Então, bem em linhas gerais, é isso. Se você conhece Kubernetes, é até uma questão de marketing, mas agora não dá para você voltar atrás. Como comentei, era muito mais fácil se a gente tivesse chamado de Red Hat Enterprise Kubernetes, ao invés de chamar de OpenShift. Mas para não ter que falar 4 palavras, né, virou OpenShift. Inclusive é bem complicado. Quando digita em inglês, eu sempre erro como que escreve, né? E acaba saindo palavrão. Mas é OpenShift. E você perguntou de Service Mesh, Juan. Sobre esse mesh e Então, o governança. Istio, dentro do OpenShift, a gente tem o operador que é o Red Hat Service Mesh, que é o Istio. Então, via operador de Kubernetes, você roda Istio dentro do Kubernetes, e aí você faz Blue Deployment, você faz Chaos Engineering, você faz Dark Launch, você faz roteamento, você faz segurança, você faz ingress, egress, enfim, você faz tudo o que você pode fazer via Service Mesh através do Istio no OpenShift.